Que a paz de Deus esteja com você, com sua casa e sua família. Queridos irmãos e irmãs, hoje começamos esta jornada poderosa através do Salmo 2, um dos textos mais impactantes e profundamente atuais da Palavra de Deus. Neste início do Salmo, Davi nos faz uma pergunta que ecoa através dos tempos. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Ele fala de uma rebelião aberta contra Deus, liderada por governantes e líderes que se acham capazes de desafiar a autoridade do Senhor e do seu ungido. Esta não é apenas uma realidade do passado, mas também uma realidade dos nossos dias. Vivemos tempos em que muitas nações, governantes e até mesmo pessoas comuns rejeitam abertamente a Deus e seus princípios. Tentam definir o que é certo e errado com base em seus próprios interesses, ignorando a justiça e os caminhos de Deus. A cada dia vemos decisões políticas e sociais que caminham em oposição direta aos mandamentos de Deus. E isso não é diferente do que Davi descreve aqui. Reis e príncipes conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido, ou seja, contra Jesus Cristo, aquele que Deus estabeleceu como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por que o ser humano imagina que pode desafiar o Criador? É porque muitas vezes o coração do homem se enche de orgulho e tenta viver como se fosse independente de Deus. Mas, irmãos, sabemos que toda tentativa de viver afastado do Criador é uma futilidade. A verdadeira sabedoria e a verdadeira liberdade estão em reconhecer a soberania de Deus e viver segundo os seus caminhos. O que vemos aqui é um retrato da rebelião e da vaidade humana em tentar construir um mundo sem Deus, mas também uma lembrança de que Deus sempre está no controle, independentemente das ações dos homens. Mas qual deve ser a nossa resposta a esse cenário? Como servos de Deus, somos chamados a orar pelas autoridades e pelos governantes, mesmo quando não concordamos com suas ações. O poder de Deus é maior do que qualquer autoridade humana, e podemos clamar para que Ele toque os corações dos líderes das nações, para que eles governem com justiça e sabedoria. A nossa parte é orar e interceder, pedindo que Deus abra os olhos dos líderes e dos povos, para que percebam a futilidade de se opor ao Criador e para que voltem seus corações a Ele. Hoje, eu quero convidar-te a orar comigo, pedindo que Deus transforme as nações, que Ele toque os corações dos governantes, que eles percebam que a verdadeira sabedoria e a verdadeira justiça vêm apenas do Senhor. Que possamos pedir a Deus que Ele seja o centro das decisões dos nossos líderes, e que toda rebelião contra o seu nome seja desfeita pelo poder do Espírito Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu venho a Ti neste momento, Pai, clamando pelo Teu poder e pela Tua intervenção sobre as nações. Senhor, Tu vês a rebelião dos povos, Tu vês como as nações e seus líderes se levantam contra Ti e como tentam governar sem a Tua direção. Pai, eu Te peço, assim como Davi clama neste salmo, que abra os olhos dos governantes e dos povos, para que percebam a futilidade de se opor ao Senhor. Que eles entendam que não há verdadeira justiça e paz fora dos teus caminhos. Pai, oro para que tu toques os corações dos líderes e dos governantes, para que eles sejam guiados pela tua sabedoria e não por interesses egoístas ou influências malignas. Senhor, que as decisões que são tomadas sejam conduzidas por tua mão, para que as nações possam experimentar paz, justiça e retidão. Eu sei, Pai, que o poder de mudar corações está em Tuas mãos, e por isso eu clamo que Tu intervenhas em cada decisão que afeta as nossas vidas e as vidas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Senhor, eu também Te peço que deis ao Teu povo, aos Teus filhos e filhas, um espírito de oração e intercessão pelas nações. Que possamos ser instrumentos de luz em meio às trevas, orando pelas autoridades e pelos que têm poder sobre as decisões. Senhor, dá-nos corações compassivos, que saibam clamar pela transformação e que não desistam de orar pelos líderes e pelas autoridades que Tu colocaste. Pai, eu também oro para que toda tentativa de amarração, de feitiçaria, de bruxaria e de manipulação contra o Teu povo seja quebrada em nome de Jesus. Sei que muitos desses ataques vêm como resultado dessa rebelião contra Ti, mas eu clamo pelo Teu socorro, pela Tua proteção, e que todo plano maligno seja anulado pelo poder do Teu nome. Obrigado, Pai, porque Tu és soberano, e nenhum plano humano pode prevalecer contra a Tua vontade. Eu confio em Ti, eu creio no Teu poder, e eu sei que Tu tens o controle sobre cada situação, sobre cada nação e sobre cada governante. Em nome de Jesus, amém.
Queridos irmãos, o que aprendemos hoje é que a rebelião contra Deus não é uma novidade, mas uma realidade constante em um mundo onde muitas vezes o homem deseja ser o centro de tudo. Davi nos mostra a futilidade dessa rebelião, e o chamado que temos é para interceder e orar, não só pelos nossos próprios interesses, mas também pelas autoridades e pelos líderes das nações. Quando olhamos ao nosso redor e vemos tanta injustiça, corrupção e escuridão, é fácil sentir que não há nada que possamos fazer. Mas lembre-se, a oração do justo é poderosa e eficaz. Deus nos chama a orar pelas nações, a interceder pelos líderes e a confiar que Ele é soberano e que nenhuma conspiração humana pode frustrar os seus planos. Que possamos orar e confiar que Deus está no controle, que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e que nenhum poder humano pode prevalecer contra a sua autoridade suprema. Que nossos corações estejam sempre prontos para clamar pela transformação, para orar pela conversão das nações e para interceder pelos nossos governantes. Que o Senhor nos ajude a manter nossos olhos nele, mesmo em meio à rebelião do mundo, e que sejamos sempre instrumentos de paz, intercessão e justiça. Queridos irmãos e irmãs, ao avançarmos neste Salmo 2, encontramos uma declaração que reflete o coração rebelde da humanidade. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Este é o grito de um mundo que quer se ver livre da autoridade de Deus. Ao longo da história, vemos uma constante tentativa do ser humano de quebrar os laços com o Criador, de rejeitar as diretrizes e mandamentos divinos e de buscar uma independência total. Mas, como vemos repetidamente, essa independência que parece ser tão desejada não traz verdadeira liberdade, mas sim caos e destruição. Quando Davi escreve sobre a intenção dos reis e príncipes de romper os laços e sacudir as algemas, ele está descrevendo uma atitude de rebeldia. O mundo muitas vezes vê a autoridade de Deus como algo que restringe, algo que nos prende, como se os mandamentos do Senhor fossem algemas que nos impedem de ser quem realmente queremos ser. Essa é uma ilusão perigosa, uma mentira que nos afasta da verdadeira liberdade e da vida abundante que Deus quer para cada um de nós. Na realidade, os laços de Deus não são de opressão. Eles são laços de amor, cuidado e proteção. A autoridade divina não existe para nos restringir ou nos roubar a alegria, mas sim para nos proteger dos caminhos de morte e nos guiar pela vereda da vida. Quando a humanidade decide romper esses laços, está, na verdade, rompendo com aquilo que traz segurança, propósito e paz. A verdadeira liberdade não está em viver afastado de Deus, mas sim em nos rendermos à sua vontade, pois é ali que encontramos o verdadeiro significado de vida plena. O desejo de se livrar da autoridade divina sempre esteve presente no coração humano desde o Éden. Lá no jardim, Adão e Eva também escolheram romper os laços quando ouviram a mentira de que poderiam ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Esse desejo de independência, de viver sem a interferência de Deus, levou-os à queda e trouxe consequências trágicas para toda a humanidade. Não somos diferentes hoje quando escolhemos viver a nossa própria maneira, quando resistimos à vontade de Deus e preferimos nossos próprios planos. Precisamos reconhecer que, na verdade, a maior escravidão é viver longe de Deus. Quando achamos que estamos nos libertando de suas algemas, estamos, na realidade, nos prendendo a um ciclo de pecado, dor e destruição. A verdadeira liberdade está em Cristo, que nos liberta das cadeias do pecado e nos conduz à vida em abundância. Os laços de Deus são laços de amor que nos direcionam para a verdadeira felicidade e paz. Neste momento, vamos fazer uma oração poderosa, pedindo a Deus que nos ajude a reconhecer a sua autoridade e que nos dê um coração submisso à sua vontade. Vamos pedir que Ele nos ajude a ver que os seus mandamentos não são pesos, mas sim instrumentos de proteção e de bênção. Que possamos aprender a nos render completamente ao seu amor e à sua direção, confiando que nele está a verdadeira liberdade. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu venho diante de Ti neste momento, reconhecendo que muitas vezes o meu coração tem buscado se afastar de Ti. Pai, sei que há momentos em que quero romper os Teus laços e viver de acordo com a minha própria vontade, como se pudesse encontrar liberdade fora de Ti. Mas, Senhor, eu reconheço hoje que a verdadeira liberdade só é encontrada em Ti e em Teus caminhos. Pai, eu te peço que perdoes a minha rebeldia, que perdoes os momentos em que resisti à Tua autoridade. Ajuda-me, Senhor, a entender que os Teus mandamentos não são pesos, mas sim laços de amor
que me protegem dos perigos e das armadilhas do mundo. Ajuda-me a ver que a tua vontade é sempre boa, é agradável e é perfeita para mim. Senhor, eu te peço que me ajudes a render-me completamente a ti, a submeter o meu coração à tua direção. Que eu não veja os teus preceitos como algemas que me aprisionam, mas sim como guias que me conduzem à verdadeira liberdade. Pai, dá-me um espírito submisso, um coração que deseja obedecer a ti e viver segundo a tua vontade, porque eu sei que é ali que eu encontro a verdadeira paz e alegria. Pai, eu oro também por todos aqueles que, como Davi escreveu, estão tentando romper os teus laços. Oro por aqueles que estão buscando liberdade longe de ti, por isso se encontram perdidos e sem direção. Eu te peço que abra os olhos das pessoas, Senhor, que elas possam ver que a verdadeira liberdade está em Cristo e que a tua autoridade não oprime, mas traz vida e libertação. Senhor, também coloco diante de ti cada pessoa que está a ouvir esta oração, que eles possam sentir o teu amor, que possam entender que tu és um Pai amoroso, que cuida e protege, que cada um possa escolher viver debaixo da tua direção e proteção e que possam experimentar a alegria de se submeter à tua vontade. Obrigado, Pai, porque sei que em ti eu encontro vida, liberdade e propósito. Eu te agradeço porque tu és bom e porque os teus caminhos sempre conduzem ao bem. Que eu possa viver cada dia em submissão a ti, confiando no teu amor e na tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje aprendemos que a verdadeira liberdade não está em romper os laços com Deus, mas sim em aceitar a sua autoridade sobre nós. Muitas vezes o mundo nos diz que viver sem regras, sem a direção de Deus, é o caminho para a felicidade. Mas sabemos que isso é uma ilusão perigosa. Viver longe de Deus é a maior forma de escravidão, pois nos prende ao pecado, à dor e ao vazio. Os laços de Deus são laços de amor. Eles são os limites que nos guardam do mal e nos conduzem ao caminho da vida. Quando aceitamos viver debaixo da autoridade divina, encontramos paz, propósito e alegria. Não somos o suficiente por nós mesmos. Fomos criados para depender de Deus, para viver em comunhão com o Criador. E é somente aí que a verdadeira felicidade é encontrada. Que possamos sempre nos lembrar de que os mandamentos de Deus são para o nosso bem. Eles não são pesos, mas sim caminhos de proteção. Que o nosso coração seja sempre submisso ao Senhor e que possamos reconhecer em Cristo está a nossa verdadeira liberdade. Rendamo-nos à sua vontade e veremos que os seus planos são sempre melhores do que qualquer coisa que poderíamos imaginar. Que o Senhor nos ajude a viver em total submissão à sua autoridade, reconhecendo que os seus laços são laços de amor e proteção. Queridos irmãos e irmãs, continuando a nossa reflexão sobre o Salmo 2, encontramos um dos momentos mais poderosos e que revelam a soberania inabalável de Deus. Os versículos 4 e 5 nos mostram uma cena em que o próprio Deus, aquele que habita nos céus, reage à rebelião das nações. Davi descreve que Deus ri dos que conspiram contra ele. Não é um riso de humor, mas um riso que reflete o quão inúteis e fúteis são as tentativas do homem de se opor ao Criador. O ser humano, em sua vaidade, muitas vezes acredita que pode desafiar a autoridade de Deus, que pode viver de maneira independente e até rejeitar a vontade divina. Deus, em sua soberania, observa tudo isso e, ao invés de se preocupar ou de ser ameaçado, ele ri. Por que Deus ri? Porque ele sabe que todos os planos dos homens contra ele são inúteis. Nenhum poder humano ou plano maligno pode desafiar a autoridade do Todo-Poderoso. Deus é aquele que criou os céus e a terra, que sustenta tudo com suas mãos, e nenhum movimento humano pode abalar o seu trono. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Esta parte do versículo nos lembra de algo muito importante. O julgamento de Deus é real. Deus é um Deus de amor e misericórdia, mas também é um Deus justo que não tolera a rebelião persistente e o pecado deliberado. Ele avisa e chama as pessoas ao arrependimento. Mas para aqueles que escolhem resistir à sua graça e ao seu chamado, virá um momento de julgamento. Esta é uma verdade muitas vezes esquecida em nossos dias. As pessoas preferem pensar apenas no amor de Deus, mas precisam também entender que Ele é justo e que há um limite para a rebelião. No entanto, mesmo com a menção do julgamento, vemos aqui uma oportunidade para misericórdia e arrependimento. Este é o tempo da graça. Deus está dando às pessoas a oportunidade de se voltarem para Ele, de se arrependerem e de encontrarem a sua misericórdia antes que venha o julgamento.
Deus prefere a misericórdia ao juízo. Ele não deseja que ninguém se perca, mas que todos se voltem para Ele e sejam salvos. Mesmo aqueles que se rebelam podem encontrar graça se abrirem seus corações e se submeterem ao Senhor. Como cristãos, somos chamados a entender a seriedade do julgamento divino, mas também a esperança que existe na misericórdia de Deus. Precisamos viver com temor ao Senhor, reconhecendo a sua autoridade soberana, mas também devemos ser portadores da sua graça, intercedendo por aqueles que ainda não conhecem a Deus ou que estão em rebelião. Vamos agora fazer uma oração, pedindo a Deus que derrame sua misericórdia sobre aqueles que estão se rebelando contra Ele. Vamos orar para que o Senhor, em sua graça, toque corações e mentes, trazendo-os ao arrependimento e à verdade, e que nós mesmos possamos viver com um coração temeroso, reconhecendo tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu venho a Ti neste momento reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Pai, vejo como o mundo se rebela contra Ti, como as nações, os líderes e muitos indivíduos tentam se levantar contra a Tua autoridade. Mas, Senhor, também vejo como Tu és grande e poderoso, e como nenhum plano humano pode abalar o Teu trono. Tu ris das conspirações dos homens, porque o Teu poder é infinitamente superior, e eu Te louvo, porque Tu estás no controle de todas as coisas. Pai, eu peço que tenhas misericórdia daqueles que estão em rebelião contra Ti. Sei que o Teu coração é um coração que anseia por salvar e que prefere a misericórdia ao juízo. Oro para que Tu derrames graça e compaixão sobre aqueles que ainda não Te conhecem, sobre aqueles que têm resistido ao Teu chamado. Senhor, quebra os corações endurecidos, traz arrependimento verdadeiro e transforma vidas que têm vivido longe de Ti. Eu oro também pelos líderes das nações, Pai. Oro para que eles reconheçam a Tua soberania, que eles possam entender que todas as suas ações serão julgadas por Ti, e que é em Ti que está a verdadeira sabedoria e o verdadeiro caminho de paz. Que Tu toques os corações dos governantes e traga luz para aqueles que ainda caminham nas trevas. Que eles escolham governar com justiça, de acordo com os Teus preceitos, para que as nações possam experimentar a Tua paz e a Tua bênção. Senhor, eu também Te peço que me ajudes a viver com um coração temeroso e submisso a Ti, que eu não tente resistir ao Teu Espírito, mas que eu me renda completamente à Tua vontade, que eu possa ser um instrumento da Tua misericórdia, levando a Tua palavra de salvação para aqueles que precisam ouvir. Ajuda-me a lembrar que Tu és amor e graça, mas também és justiça, e que cada um de nós será responsável por aquilo que fizermos com a Tua verdade. Pai, eu Te agradeço porque Tu és justo e verdadeiro. Obrigado porque, mesmo em meio à rebelião dos homens, Tu permaneces no controle e a Tua vontade será cumprida. Eu confio em Ti e em Teus planos. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, a soberania de Deus é algo que nunca devemos esquecer. Mesmo quando o mundo parece estar fora de controle, quando vemos rebelião e maldade ao nosso redor, precisamos lembrar que Deus está no trono. Ele não é abalado pelas tentativas humanas de rejeitá-lo. Ele não perde o controle diante da rebeldia das nações. Deus ri, porque sabe que nenhuma conspiração humana pode prevalecer contra a sua autoridade. Mas, ao mesmo tempo, devemos lembrar que o julgamento de Deus é real. A Bíblia nos lembra repetidamente que Deus é um Deus de justiça, e aqueles que persistem em se rebelar contra Ele enfrentarão o seu juízo. Devemos viver com temor ao Senhor, reconhecendo que Ele é santo e que o seu julgamento é justo. No entanto, enquanto há tempo, devemos interceder por aqueles que ainda não o conhecem, por aqueles que estão a viver em rebelião, para que possam encontrar a misericórdia e o perdão de Deus. Que possamos viver sempre conscientes da graça e da justiça de Deus. Que nunca nos esqueçamos de que Ele é o Senhor dos céus e da terra, e que a nossa parte é nos submeter à sua vontade, viver em obediência e orar por aqueles que ainda estão em trevas. Deus é soberano e no tempo certo sua justiça será manifesta. Que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos de paz e intercessão, levando sua verdade e seu amor ao mundo. Que possamos viver rendidos à vontade de Deus, confiando que Ele é justo e que o seu plano sempre prevalecerá, independentemente das tentativas humanas de resistência. Queridos irmãos e irmãs, ao continuarmos nossa jornada pelo Salmo 2, chegamos a um dos trechos mais poderosos e proféticos deste salmo, Deus declarando a soberania de seu rei ungido. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião.
Aqui, o Senhor está falando de Jesus Cristo, aquele que foi ungido e estabelecido como o Rei dos Reis. Ele é o Filho de Deus, gerado desde a eternidade, enviado ao mundo para nos redimir e governar com poder, justiça e amor. A unção de Jesus como Rei não foi um evento humano, não foi uma eleição decidida por homens. Foi o próprio Deus que declarou: "Tu és meu filho, eu hoje te gerei." Essa frase revela a intimidade entre Deus Pai e Jesus, e também revela a autoridade suprema que foi conferida a Cristo. Jesus não é apenas mais um líder, ele é o Rei eterno sobre toda a criação. Ele foi estabelecido por Deus para reinar sobre todas as nações, e seu governo é justo, perfeito e eterno. Este Rei não veio para governar com opressão, mas para trazer vida, esperança e salvação a todos os que se submetem a ele. É importante entender que, enquanto muitos governantes da terra tentam quebrar os laços com Deus, como vimos nos versículos anteriores, Deus já estabeleceu o seu Rei. Cristo reina e reinará para sempre, e nenhum plano humano ou poder espiritual poderá mudar isso. Através de Jesus, Deus está cumprindo o seu plano eterno de redenção. Ele governa com um cetro de justiça, e é por meio de sua autoridade que encontramos liberdade, paz e direção. Como cristãos, somos chamados a nos submeter ao reinado de Cristo em nossas vidas. Isso significa reconhecê-lo como nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador. Muitas vezes podemos ser tentados a querer governar as nossas próprias vidas, a tomar decisões baseadas na nossa própria sabedoria e entendimento. Mas, irmãos, somos chamados a entregar o controle a Cristo, a permitir que Ele governe nossos corações e que nos direcione em cada passo do caminho. Declarar Cristo como Rei é mais do que palavras. É uma escolha diária de viver de acordo com a sua vontade, de buscar o seu reino em primeiro lugar e de confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Jesus é o Rei do Santo Monte de Sião, e o Monte de Sião simboliza a presença de Deus, o lugar onde Ele reina e governa. Quando permitimos que Cristo seja o Rei em nossas vidas, nos tornamos parte do reino de Deus, vivendo sob a sua autoridade e desfrutando de todas as bênçãos que Ele nos promete. A realeza de Cristo traz paz, propósito e segurança para aqueles que estão dispostos a se submeter ao seu governo. Vamos agora fazer uma oração poderosa, exaltando a realeza de Cristo e pedindo que seu governo seja reconhecido na terra. Que possamos nos render ao seu reinado em nossas vidas, reconhecendo-o como o único Senhor e Salvador, e vivendo cada dia para a sua glória. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu venho a Ti neste momento para exaltar o Teu Filho Jesus Cristo, o Rei ungido por Ti sobre o santo monte de Sião. Pai, eu Te agradeço porque Jesus é o nosso Rei, aquele que foi gerado por Ti, que veio a este mundo para nos salvar e nos redimir. Senhor, o Teu plano é perfeito, e o Teu Filho foi estabelecido como o Rei eterno, aquele que governa sobre todas as coisas. Jesus, eu Te reconheço como o meu Rei e Salvador. Eu me rendo ao Teu governo, reconhecendo que Tu és digno de reinar sobre a minha vida. Perdoa-me, Senhor, por todos os momentos em que tentei governar a minha própria vida, por todos os momentos em que quis tomar decisões por mim mesmo, sem consultar a Tua vontade. Hoje eu coloco meu coração e minha vida em Tuas mãos, pedindo que Tu me guies e que o Teu reino venha sobre mim. Pai, eu também oro para que o reinado de Cristo seja reconhecido na terra. Sei que muitos ainda resistem ao Teu governo, muitos ainda não reconhecem Jesus como o Rei dos Reis. Mas eu Te peço, Senhor, que os corações sejam abertos, que o Teu Espírito toque aqueles que estão em trevas, para que possam ver a luz do Teu reino e se submeter a Jesus. Que todos os joelhos se dobrem e todas as línguas confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, que o Teu governo justo e perfeito se manifeste em minha vida, em minha família, em minha comunidade e em minha nação. Ao olhar para este versículo, podemos entender que a missão de Jesus é global. O propósito de Deus é alcançar todas as nações, todos os povos, todas as culturas. Não há limites para o reino de Cristo. O desejo do Pai é que cada coração em cada canto da terra se renda ao senhorio de Jesus. Jesus não é apenas o Salvador de um grupo específico ou de uma nação. Ele é o Salvador do mundo, aquele que veio para trazer redenção a toda a humanidade. Quando Deus diz a Jesus: "Pede-me, e eu te darei as nações por herança", isso é também um chamado para nós, como igreja. Somos embaixadores de Cristo, chamados a levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos da terra, para que essa promessa se cumpra. Jesus nos deu a grande comissão:
Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É através de nós, do nosso testemunho e da nossa disposição de levar o nome de Cristo, que as nações serão alcançadas e que os confins da terra conhecerão o poder do nosso Rei. É por isso que a oração pelas nações é tão importante. Precisamos orar para que a vontade de Deus se estabeleça em cada nação, para que cada povo reconheça Cristo como Senhor. Precisamos orar por missões e evangelismo, pelo fortalecimento dos missionários e das igrejas que estão espalhadas ao redor do mundo, levando a palavra de esperança àqueles que ainda não conhecem Jesus. Que possamos sempre lembrar que Cristo herdará todas as nações, e isso é uma promessa que já foi feita pelo Pai e que se cumprirá. Vamos agora fazer uma oração poderosa, pedindo que a vontade de Deus se estabeleça nas nações e que o reino de Cristo se expanda até os confins da terra. Que possamos clamar pela propagação do Evangelho, pela transformação das vidas em cada canto do mundo e para que todas as nações se rendam ao senhorio de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu venho a Ti neste momento para exaltar a Tua promessa a respeito do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, Tu disseste que as nações são herança de Jesus, que os confins da terra pertencem a Ele, e eu Te agradeço por essa promessa poderosa. Senhor, sei que Jesus é o Rei de toda a criação, que não há um só lugar neste mundo que esteja fora do seu domínio. E por isso, Pai, eu oro para que a Tua vontade se estabeleça em cada nação, em cada povo, em cada cultura. Senhor, eu clamo por todas as nações da terra, para que os corações sejam abertos à Tua palavra. Oro para que aqueles que estão em trevas possam ver a luz do Teu reino, que Jesus Cristo seja reconhecido como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores em cada canto deste mundo. Pai, há muitas nações que ainda não Te conhecem, muitas pessoas que vivem sem esperança, e eu Te peço que o Teu Espírito Santo toque essas vidas, que o Teu Evangelho chegue a cada uma delas, trazendo transformação e vida. Senhor, eu também Te peço pelos missionários que estão espalhados ao redor do mundo, levando a Tua mensagem de salvação. Pai, fortalece-os, dá-lhes coragem, dá-lhes sabedoria, e que eles possam ser usados poderosamente para proclamar o Teu nome. Que cada igreja, cada ministério e cada cristão comprometido em levar o Teu Evangelho possam ser instrumentos eficazes nas Tuas mãos. Que a Tua palavra corra com liberdade e que o Teu reino cresça em cada lugar. Pai, eu oro para que todas as barreiras sejam quebradas, que não haja nada que impeça a propagação do Teu Evangelho, que as nações se rendam, que os governos se abram à Tua verdade e que as culturas sejam transformadas pelo poder do nome de Jesus. Que possamos ver um avivamento global, onde todos os povos Te reconheçam como Senhor e se rendam ao Teu reino de justiça e amor. Senhor, eu também oro por cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que possamos, juntos, ser parte desse grande movimento de expansão do Teu reino. Que cada um de nós possa, com as nossas orações, com o nosso testemunho e com a nossa disposição, contribuir para que Cristo seja conhecido em toda a terra. Pai, que possamos ser embaixadores do Teu reino, levando a Tua mensagem de esperança onde quer que estejamos. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel e porque a Tua promessa a respeito do Teu Filho se cumprirá. Jesus reinará sobre todas as nações e nós aguardamos esse dia com fé e confiança. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, o que aprendemos hoje é que Cristo já foi estabelecido como o Rei de todas as nações. Não há poder humano ou espiritual que possa mudar isso. A promessa de Deus a Jesus é que Ele herdará as nações e que os confins da terra serão sua possessão. E nós, como igreja, temos o privilégio e a responsabilidade de sermos embaixadores desse reino, levando a mensagem do Evangelho para que essa promessa se cumpra. Devemos lembrar que o reino de Deus não tem fronteiras. A missão de Jesus é global, e cada um de nós é chamado a participar dessa missão. Seja por meio das nossas orações, do nosso apoio a missões ou do nosso testemunho pessoal, precisamos nos envolver com o propósito de levar o nome de Jesus ao mundo inteiro. Cada coração que se rende a Cristo faz parte do cumprimento desta promessa, as nações sendo entregues ao Filho de Deus. Que possamos viver com esse compromisso em nossos corações, sabendo que Cristo é digno de toda adoração e que a sua herança é composta de todos os povos e nações. Deus já estabeleceu o seu Rei, e é nosso privilégio ser parte do avanço desse reino. Que possamos viver cada dia com a certeza de que o reino de Deus está se expandindo
e que um dia todos os povos conhecerão a glória do nosso Rei. Que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos do avanço do reino de Cristo, levando a mensagem do Evangelho a todos os lugares e cumprindo a missão que Ele nos confiou. Queridos irmãos e irmãs, ao avançarmos em nossa reflexão sobre o Salmo 2, chegamos a um versículo que traz uma mensagem forte e que muitas vezes é difícil de ser entendida, mas que nos mostra um aspecto essencial do caráter de Deus: sua justiça. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Este é um retrato do julgamento de Cristo sobre as nações e aqueles que se mantêm em rebeldia deliberada contra Deus. Esta imagem de Cristo segurando uma vara de ferro e despedaçando os rebeldes como um vaso de oleiro nos faz lembrar que Jesus não é apenas o Cordeiro de Deus, cheio de graça e misericórdia. Ele também é o Leão de Judá, aquele que traz justiça e julga com retidão. Quando olhamos para a figura de Jesus, muitas vezes preferimos focar apenas em seu amor e compaixão, e realmente essa é uma parte essencial de quem Ele é. Mas não podemos esquecer que Cristo também é justo e que haverá um dia em que Ele trará julgamento sobre toda a rebelião e todo pecado não arrependido. O julgamento de Cristo não é um capricho, não é feito de maneira impulsiva ou injusta. É a resposta de Deus àqueles que, mesmo após receberem oportunidades de se arrependerem, continuam a resistir à sua vontade. A vara de ferro simboliza a autoridade firme e o poder inabalável de Cristo em trazer justiça. Aqueles que se rebelam, que recusam sua graça e preferem viver em oposição, serão confrontados com a justiça divina. Davi descreve que serão despedaçados como um vaso de oleiro, frágeis e impotentes diante do poder do Senhor. Irmãos, precisamos entender que este julgamento é real. Ele não é uma metáfora para assustar, mas uma promessa concreta de que Deus não permitirá que a injustiça e o mal permaneçam para sempre. O coração de Deus é misericordioso, mas há um limite para a rebelião humana. Ele está dando ao mundo oportunidades de arrependimento, mas um dia a justiça será estabelecida, e aqueles que resistiram ao seu governo enfrentarão as consequências. Esse versículo também nos chama a refletir sobre nossa própria postura e sobre como devemos clamar pela salvação dos que estão ao nosso redor. Precisamos entender que o julgamento divino não é algo distante, ele se aproxima cada dia mais. Há muitas pessoas que ainda não conhecem a verdade, que ainda não entregaram suas vidas a Cristo, e nós temos o privilégio e a responsabilidade de orar por elas e compartilhar o Evangelho antes que seja tarde. Precisamos clamar pela misericórdia de Deus, pedindo que Ele toque os corações e dê tempo para o arrependimento. Vamos agora fazer uma oração poderosa, pedindo que Deus tenha misericórdia de todas as nações e de todas as pessoas que ainda estão em rebelião. Vamos orar para que o arrependimento e a salvação cheguem aos corações antes que o julgamento caia, e que cada um de nós possa ser um instrumento de esperança e salvação na vida dos que estão ao nosso redor. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu venho diante de Ti neste momento, reconhecendo a Tua justiça e o Teu poder. Pai, Tu disseste que darás a Teu Filho Jesus Cristo uma vara de ferro para julgar as nações rebeldes, e eu reconheço que Tu és justo e que o Teu julgamento é perfeito. Senhor, eu sei que Tu não tolerarás o mal para sempre, e que um dia a Tua justiça será estabelecida sobre a terra. Pai, eu oro para que antes que esse dia chegue, a Tua misericórdia alcance cada coração que ainda não Te conhece. Senhor, há tantas pessoas que vivem em rebelião contra Ti, tantas nações que ainda estão distantes da Tua verdade, e eu Te peço que derrames o Teu Espírito sobre essas vidas, que elas possam ter os olhos abertos, que possam ver a verdade do Teu Evangelho e se arrepender antes que seja tarde. Senhor, concede mais tempo para o arrependimento, mais oportunidades para que as pessoas se voltem para Ti. Eu oro, Pai, por famílias, amigos, vizinhos e colegas de trabalho que ainda estão perdidos, que não entregaram suas vidas a Cristo. Senhor, que o Teu Espírito toque os corações deles, que eles possam ouvir a Tua voz chamando e responder com um coração quebrantado. Ajuda-me, Senhor, a ser um instrumento do Teu amor e da Tua verdade, para que eu possa compartilhar a Tua mensagem com ousadia e compaixão, levando esperança e salvação àqueles que estão ao meu redor. Senhor, eu também Te peço pelas nações, que cada líder, cada governo, cada povo possa reconhecer a Tua soberania, que o Teu reino cresça em cada canto da terra e que a justiça de Cristo seja conhecida e reconhecida.
Pai, sei que o teu desejo é que todos se voltem para ti, e eu oro para que haja um grande avivamento, onde pessoas de todas as nações possam se render ao teu amor, evitando o julgamento que virá. Obrigado, Senhor, porque sei que tu és justo, mas também sei que tu és misericordioso. Obrigado porque ainda estamos no tempo da graça, e eu te peço que possamos aproveitar cada oportunidade para nos voltarmos a ti e levarmos outros ao conhecimento da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o que vemos neste versículo é um retrato claro da justiça de Cristo. Não podemos ignorar que, enquanto Cristo é amor e compaixão, ele também é o juiz justo que trará julgamento sobre aqueles que persistem em rebeldia contra Deus. A vara de ferro é um símbolo do seu poder e autoridade inquestionáveis. A rebelião contra Deus não ficará impune, e aqueles que rejeitam sua graça e escolhem caminhar em oposição enfrentarão consequências eternas. Mas também vemos, por meio da própria vida de Jesus, que Deus é um Deus de misericórdia, que prefere salvar ao invés de condenar. Enquanto há tempo, precisamos aproveitar cada oportunidade para nos arrepender e para levar a mensagem da salvação aos outros. O tempo do julgamento virá, mas agora estamos vivendo no tempo da graça e devemos ser instrumentos dessa graça. Que cada um de nós possa viver com temor ao Senhor, reconhecendo que a justiça de Deus é real, mas que a sua graça é igualmente poderosa. Que possamos ser movidos a orar pelas nações, a clamar pelos perdidos e a agir como embaixadores de Cristo, levando a mensagem de salvação a todos os que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos ajude a entender a seriedade do juízo divino e nos motive a sermos luz, para que muitos possam ser salvos e se renderem ao amor de Cristo antes que o tempo do julgamento chegue. Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos mergulhar nos versículos 10 e 11 do Salmo 2, que são um verdadeiro chamado ao arrependimento e à reverência. Aqui vemos o Senhor dirigindo-se especificamente aos reis e líderes da terra, mas de forma mais ampla, esta mensagem se aplica a todos nós. Deus nos chama a sermos prudentes, a deixarmos-nos instruir por Ele e a servir ao Senhor com temor. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Deus está falando diretamente aos governantes, aqueles que têm autoridade e poder sobre os povos. Ele os convida à prudência e ao arrependimento. Muitas vezes o poder humano pode trazer uma falsa sensação de independência e força. Os líderes do mundo tendem a confiar na sua própria sabedoria. Mas aqui o Senhor faz um chamado claro. Sejam prudentes, reconheçam suas limitações e busquem a instrução divina. A sabedoria humana, por mais impressionante que seja, é limitada diante da infinita sabedoria de Deus. Ser prudente significa reconhecer a própria fraqueza, buscar a instrução do Altíssimo e compreender que todo poder humano deve ser submetido ao governo de Deus. Esta é uma palavra que ecoa especialmente forte nos tempos atuais, em que tantos líderes tentam governar sem Deus e onde muitas decisões são tomadas sem qualquer referência à verdade divina. É um chamado para que governos, juízes, legisladores e todas as autoridades busquem a sabedoria do alto e se deixem guiar por valores eternos e pela justiça divina. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Este versículo nos ensina sobre como devemos nos relacionar com Deus, com temor e reverência. É um convite ao serviço a Deus, mas não de qualquer maneira. Servir ao Senhor exige temor, não um medo que nos paralise, mas um respeito profundo, um reconhecimento da majestade e da santidade de Deus. Servir a Deus não é algo casual, envolve dedicação, compromisso e reverência. Mas ao mesmo tempo que servimos com temor, também somos chamados a nos alegrar. É interessante como Davi combina esses dois elementos, temor e alegria. A alegria que experimentamos em servir ao Senhor é uma alegria profunda, que surge do reconhecimento de quem Deus é. É uma alegria que nos faz compreender o privilégio de sermos servos do Rei dos Reis. Contudo, essa alegria vem com tremor. É uma alegria reverente, que nunca perde de vista a santidade de Deus. Deus não é apenas nosso Pai amoroso, mas também é o Deus Todo-Poderoso, digno de todo respeito e honra. Portanto, servir ao Senhor com temor e alegrar-se com tremor é um equilíbrio entre reverência e contentamento, entre honra e prazer. Deus quer que nos alegremos nele, que encontremos prazer em servi-lo, mas também quer que entendamos quem ele é e que nossa postura seja sempre de humildade e adoração.
Neste momento, vamos fazer uma oração poderosa, pedindo que os governantes e líderes da nossa sociedade sejam tocados pela sabedoria de Deus, que se deixem instruir pelo Senhor e governem com justiça e prudência. Vamos orar também por cada um de nós, para que possamos servir ao Senhor com temor e alegria, sempre reverenciando sua santidade e buscando a sabedoria divina para as nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu venho diante de Ti neste momento para clamar pela Tua sabedoria sobre os líderes e governantes da terra. Pai, Tu nos chamaste a sermos prudentes, e eu peço que cada pessoa que tem poder e autoridade sobre os povos possa ser tocada pela Tua verdade. Que os reis, juízes, legisladores e governantes de todas as nações sejam instruídos por Ti, reconhecendo que toda autoridade vem de Ti e que devem governar com justiça, humildade e temor. Senhor, oro para que a sabedoria do alto guie os corações daqueles que fazem as leis, que dirigem as nações e que tomam decisões que afetam a vida de milhões de pessoas. Que eles possam entender que não há verdadeira justiça sem a Tua instrução e que todo poder humano é limitado diante da Tua majestade. Pai, que Tu toques os corações dos nossos governantes, que eles sejam humildes para se renderem à Tua vontade, que possam servir ao povo com integridade. Eu também oro por cada um de nós, Senhor, que possamos servir-Te com temor, reconhecendo a Tua santidade e a Tua grandeza. Ajuda-nos a entender que servir a Ti não é uma tarefa casual, mas um privilégio grandioso que requer compromisso, dedicação e um coração disposto. Senhor, que o temor ao Teu nome seja sempre presente em nossas vidas, que possamos viver com reverência e com respeito profundo pela Tua palavra e pelos Teus caminhos. Mas ao mesmo tempo, Senhor, ajuda-nos a nos alegrar em Ti, que possamos encontrar alegria em Te servir, uma alegria que vem da certeza de que estamos fazendo parte do Teu reino. Que esta alegria seja sempre acompanhada de tremor, um tremor reverente que nos lembre quem Tu és, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que possamos viver em um equilíbrio de temor e alegria, servindo-Te com corações cheios de amor e respeito. Senhor, eu também oro para que cada pessoa que está ouvindo esta oração possa ser tocada pela Tua sabedoria, que possamos buscar a Tua direção em todas as áreas de nossas vidas, servindo-Te com um coração obediente e disposto. Pai, que a nossa vida seja um reflexo da Tua glória, e possamos a cada dia nos submeter à Tua vontade, vivendo para Te exaltar e honrar em tudo o que fazemos. Obrigado, Senhor, por nos chamar para Te servir. Obrigado porque, mesmo sendo tão grandioso, Tu nos convidas para fazer parte do Teu plano. Que possamos responder esse chamado com temor, reverência e alegria. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, os versículos de hoje nos chamam à prudência e ao arrependimento. Este é um convite de Deus para que todos, desde os mais poderosos governantes até cada um de nós, possamos reconhecer nossas limitações e buscar a sabedoria divina. Servir ao Senhor com temor é um privilégio que exige de nós respeito, dedicação e obediência. Não podemos nos aproximar de Deus de maneira casual, como se Ele fosse igual a nós. Ele é o Criador, Ele é santo, Ele é o Rei dos Reis, e precisamos sempre lembrar disso quando o servimos. Ao mesmo tempo, somos chamados a nos alegrar na presença do Senhor. Deus quer que encontremos prazer em servi-lo, que nos alegremos em fazer parte do seu reino. Esse é um chamado para servirmos a Deus de todo o coração, mas com um equilíbrio de temor reverente e alegria verdadeira. Isso significa que precisamos estar sempre conscientes de quem Deus é, enquanto desfrutamos da alegria de sermos filhos e servos do Rei. Que cada um de nós possa responder a este chamado. Que sejamos prudentes, que busquemos a instrução de Deus e que sirvamos ao Senhor com temor e alegria. Que possamos interceder pelos governantes, pelas autoridades e também uns pelos outros, para que todos nós possamos viver em submissão ao reino de Deus, reconhecendo que somente em sua sabedoria encontramos o caminho da vida. Que o Senhor nos ajude a sermos servos dedicados e obedientes, cheios de temor e alegria, sempre dispostos a honrá-lo e exaltá-lo em tudo o que fizermos. Finalização da oração. Pai amado, neste momento eu quero orar por cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, que todos nós possamos sentir o Teu chamado, o Teu convite para nos aproximarmos de Ti. Ajuda-nos a viver em comunhão contigo, a buscar a Tua presença todos os dias e a nos render completamente ao Teu amor.
Pai, que o nosso coração esteja sempre disposto a te servir com alegria e reverência, e que possamos conhecer cada vez mais a profundidade do teu amor e da tua graça. Eu oro, Senhor, para que cada pessoa que ouve esta mensagem sinta um desejo profundo de te conhecer mais, de se aproximar de ti como nunca antes. Que nenhuma circunstância da vida, nenhum medo ou dúvida nos afaste do teu abraço. Sabemos que tu és o único que pode preencher o vazio do nosso coração. E por isso, Senhor, nós queremos estar perto de ti. Que cada um de nós possa experimentar a paz, a proteção e a alegria que somente tu podes dar. Obrigado, Pai, por nos amar, por nos chamar e por nos dar o privilégio de te servir. Que possamos caminhar todos os dias mais perto de ti, confiando que em tuas mãos estamos seguros. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, que bênção foi compartilhar essa jornada com vocês através do Salmo 2. Se esta oração tocou o seu coração, se você se sentiu fortalecido e motivado a se aproximar mais de Deus, não se esqueça de dar um gostei neste vídeo e de se inscrever no canal. Dessa forma, você nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, e juntos podemos espalhar essa mensagem de fé e esperança para o mundo. Compartilhe também com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam ser abençoadas e fortalecidas pelo poder da oração. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e que cada dia você possa sentir a presença e o amor de Deus de uma maneira especial. Muito obrigado por estarem aqui e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo.